Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dizei a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Tornai insensato o coração deste povo. Seu coração endureceu, seus olhos se fecharam para que não vejam, seus ouvidos para não entender, e o coração desse povo se converterá e será salvo. Até o versículo 10. Pode sentar. Nessa noite, com esse tempo que me resta, eu gostaria de conversar com você sobre 3 dimensões da visão. 3 dimensões da visão. Essa foi uma visão que impactou a vida do profeta Isaías. Isaías é considerado o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre o Messias. Quando você lê os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 de Isaías, você não vai ver Isaías falando com tanta contundência sobre o Messias. A partir do capítulo 6, então, você vê que a visão do próprio Isaías se abre para a realidade do Messias, o Salvador que viria. Deus é um Deus de visões, e toda visão de Deus é para nos transformar, para nos levar a viver em outra dimensão. E aqui no capítulo 6, nós vamos observar que Isaías tem a visão em 3 dimensões. Diga comigo: a dimensão vertical. Diga, por favor, a dimensão vertical. Diga, a dimensão introspectiva. E diga, a dimensão horizontal. Olhe para mim. Diga assim: vertical, introspectiva e horizontal. Agora, queridos, o interessante é que Isaías só tem a visão depois da morte do rei Uzias. Veja o versículo 1: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Alguém teve que morrer para que os olhos espirituais do profeta se abrissem e ele vissem o Senhor. E quem era Uzias? Uzias foi o rei, um dos reis da época de Isaías. Isaías profetiza na época de Uzias, 722 anos antes de Cristo. Agora, interessante é que Uzias era primo do profeta Isaías. Isaías e Uzias eram primos. E se você vai ver a história de Uzias, você vai descobrir que Uzias morreu por 3 motivos. 3 motivos. O primeiro motivo foi o ativismo crônico.
Uzias começou a trabalhar para o Senhor, depois ele começou a trabalhar para ele, para o Senhor, depois ele trabalhava para ele, para o Senhor e pelos outros, depois ele ficou viciado no trabalho e ele entrou em um ativismo crônico. Diga para o seu irmão, cuidado com ativismo crônico. Agora diga para ele, você não é uma máquina, você não é de ferro. Irmãos, até Deus descansou, fez a terra em 6 dias, no 7º ele descansou. Não é que ele se cansou, que a gente está usando aquilo, é uma linguagem figurada, para dizer, Deus parou de fazer e se afastou para admirar o que ele fez. O original quer dizer isso. Então muitas vezes nós estamos tão atarefados no corre-corre dessa vida, que Deus está falando, está mostrando, e nós não estamos vendo nem ouvindo. Um dia, um pastor perguntou a um homem, por que você trabalha? Ele disse, para comer. Ele disse, por que come? Ele disse, para trabalhar. E por que trabalha de novo? Ele disse, para comer. E por que comprar? E então a vida do indivíduo era um ciclo vicioso. Trabalha, come, come, trabalha. Não vale a pena, querido, você ganhar o mundo inteiro e terminar sem saúde, a família desestruturada, a vida espiritual minguada. Não vale a pena. Cuidado com o ativismo crônico. Nós estamos vivendo na geração que, se você não resolver se desligar, você vai ficar ligado de uma vez, e quando for tentar se desligar, não se desliga mais. O apóstolo Reinaldo conta uma experiência de uma irmã fazendeira, e que ele começou a conviver com ela, e ela se mudou para outra cidade, para comprar uma fazenda maior, e disse, pastor, é o seguinte, eu quero continuar sendo sua ovelha, eu estou distante, mas o senhor sempre vem me visitar aqui e tal. E o pastor Reinaldo disse que foi para visitar essa irmã, e ele disse que ela acordava de 4 horas da manhã, ia na casa de farinha, depois ia ver a questão do gado com os empregados, depois ia tal, e ele ficou observando o dia a dia dessa irmã. 4 horas da manhã, 10 da noite ela ia deitar, e o pastor naquela semana ficou só observando. Aí chamou ela e disse, irmã, me diga uma coisa, eu vi a senhora aí esse tempo todo, não vi a senhora pegando a Bíblia para ler, não vi a senhora orando, não vi a senhora parando com a família. Não, pastor, não tenho tempo. Mas irmã, que é isso? Não, não tenho tempo. E o apóstolo lá disse, irmã, escute aqui o que eu vou lhe dizer, Deus vai lhe mostrar que a senhora tem tempo. Olha, o pastor não lançou maldição na vida da irmã não, só fez dizer isso. Resultado, ele foi embora, depois, pouco tempo a irmã ligou e disse, pastor, venha cá que eu estou doente. Ela voltou, orou pela irmã, a irmã não foi curada, com poucos dias morreu, e a fazenda ficou. Irmãos, a estratégia de Faraó para desfocar o povo da terra de Canaã foi aumentar o trabalho. Então a primeira coisa que levou Uzias a morrer foi o ativismo crônico. O segundo, pastor, o isolamento. Ele entrou no ativismo crônico, ele se isolou de todo mundo. Irmãos, nós somos seres gregários e sociais por natureza. Foi Deus que nos criou para precisar uns dos outros, para ajudar uns aos outros. Tem gente que vive isolado no mundo, vive no mundo dele, é um autista espiritual, emocional. E Uzias se isolou. E você sabe que quem se isola busca os seus próprios interesses, a Bíblia diz, e se insurge contra a própria sabedoria. O indivíduo não tem relacionamento social com ninguém, esse foi o mal de Uzias. Mas eu vou passar porque eu estou na introdução ainda. E em terceiro lugar, complexo de onipotência. Ele desenfreou-se no ativismo crônico, se isolou, e aí ele se sentiu Deus. Não aceitava exortação de ninguém, conselho de ninguém, porque eu sou rei, Uzias sou eu. E um dia, sabe a besteira que ele fez? Se vou entrar, eu sou rei mesmo e não preciso nem de sacerdote, eu vou entrar no lugar santíssimo com o incensário e vou queimar incenso. 80 homens tentaram barrar ele, e ele entrou no Santo dos Santos. Quando entrou, aí aconteceu a morte dele. A lepra apareceu na testa, tomou conta do corpo, e a Bíblia diz, Uzias morreu abandonado, só,
isolado. Quantos querem ver o Senhor aqui essa noite? Tem uma visão clara de Deus, que a gente pensa que a gente já viu. Será que já vimos mesmo? Vamos ver aqui, depois que Isaías viu o que aconteceu com ele. Então, se você quer ter uma visão de Deus, algo tem que morrer, algo tem que aparecer para que a glória de Deus, tem que desaparecer para que a glória de Deus apareça. Novo nascimento, a gente trabalhou esses 4 dias em cima desse tema, novo nascimento. Sabe quando é que nasce o novo homem dentro de você? Quando o velho morre. É por isso que Paulo diz: deixai morrer o velho homem. A gente quer ver o Senhor, irmão, mas com esse rei na barriga, a gente não vê não. Deixa o rei morrer hoje, o rei chamado prepotência, orgulho, o rei chamado soberba da vida, o rei chamado indisciplina, o rei chamado insubmissão, o rei chamado raiz de amargura, raiz de rebelião. Deixa esse rei morrer, porque se esse rei morrer hoje, o Senhor vai aparecer na tua vida. Tem alguém entendendo aí? Dê um aplauso a Jesus. E aí começa a visão. Primeira dimensão da visão vertical. Ele disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Na visão vertical, na visão de cima, ele vê o Senhor. Primeira palavra é assentado sobre o trono. O que é isso? O que isso fala, pastor? Sentado sobre o trono, se fala de soberania, governo e controle. Meu irmão, o trono não está desocupado não, o trono está bem ocupado. E aquele que rege sobre o universo, aquele que comanda sobre tudo e sobre todos, aquele que é rei porque é Senhor, que é Senhor porque impera, que impera porque governa, que governa porque domina, que domina porque tem autoridade, que tem autoridade porque pode. Ele está sentado no trono dizendo: tudo está debaixo do meu controle. Ele tem um governo, irmão. Ah, pastor, porque aqui em casa o senhor não sabe a situação financeira. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o meu filho, o senhor não sabe meu esposo, o senhor não sabe minha esposa, o senhor não sabe esse diagnóstico médico. Está tudo quebrado, arrebentado aqui. Eu sei, está um caos aqui, mas levanta os teus olhos para o céu, porque quem está no trono está sentado e Ele está no controle de tudo. Até mesmo os fios da tua cabeça estão contados, né? Até os que não tem fio de cabelo quase mais, mas Ele sabe quanto já teve. Contados. Ele tem tudo sob controle, nada está fora do controle. A tua vida está nas mãos de Deus, é Ele quem tem o controle. Soberania, sentado sobre o trono, fala de soberania, governo. Ele controla tudo, Ele controla todos. Você acha que aquele que controla a lei da natureza, que diz ao mar, até aqui, ó, para aí, que diz à terra, movimento de rotação e translação, 24 horas, 365 dias por ano, que diz a terra não se aproxime mais do que você já tem se aproximado do sol, que diz a lua e o sol não saiam da sua órbita. Você acha que o que controla o universo e todas as coisas não tem controle sobre a tua vida, irmãos? A visão da soberania, do governo, mas ele também viu a visão da sublimidade. Assentado em um alto e sublime trono. Sublimidade, excelsitude, pureza. E ele viu a visão daquele que é grande, no alto e sublime. Por quê? Porque o trono é grande, porque quem está sentado no trono também é grande. O que é que nós queremos às vezes ser grande? Nós não somos nada. Sabe o que a Bíblia diz? Que os planetas para eles são como nada. Diz que, olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, que ele pegou essa cova da mão assim, e juntou as águas do oceano todinho. Depois ele pegou, botou o dedo polegar em Andrômeda e o midinho na Via Láctea, mediu o céu a palmos. E com esses 3 dedos pegou todo o pó da terra. Agora um Deus desse, de uma mão grande, poderosa, um Deus excelso, grande, poderoso, será que Ele não tem controle sobre as circunstâncias adversas? Não se desespere, meu irmão.
Deus está no controle. Você está nas mãos dele, não tem quem possa arrancá-lo. Essa visão de Isaías capítulo 6, vertical, é a visão que nos faz ver a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o governo de Deus, a sublimidade de Deus, mas faz nos ver a completude de Deus. Um Deus que enche tudo. Olha como é que diz o texto: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. No original, as franjas do seu talite, outro, porque Deus vai usar a linguagem do povo que é dele, o povo de Israel. Enchiam o templo. Agora, no verso 4 diz: as bases do limiar se moveram, e a voz de o que clamava encheu a casa. Agora, no versículo 3, os serafins clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja, o Deus que completa tudo, enche o templo, enche a casa e enche a terra. Enche o templo, a glória Shekinah que se manifesta na adoração. Por que nós participamos de um congresso onde por 4 dias a glória pairou e encheu o lugar onde estava? Por causa da adoração do povo. O povo ali não estava cantando, tocando. Estavam cantando, tocando também, mas estava adorando. E você sabe muito bem a diferença de quem canta mecanicamente, de quem toca mecanicamente, de quem ora mecanicamente, de quem prega mecanicamente, para aquele que prega adorando, canta adorando, toca adorando, louva adorando. Quando há verdadeira adoração, a casa se enche da glória, porque a adoração atrai a glória. A adoração enche a casa, enche o templo. A santidade enche a casa, porque a gente viveu ali tempo de templo cheio. Mas e a casa, irmão? Quem é a casa? Eu e você individualmente somos a casa. Será que a casa está cheia? Ou está vazia? Ou está meia? A casa tem que estar transbordando. Vou dizer a você por quê. Porque daqui a uma semana, talvez você nem se lembre da primeira mensagem que foi pregada mais no congresso. E aí, o que é que acontece? A glória que estava lá, estava no ambiente, porque o ambiente foi preparado espiritualmente para uns 52 dias de jejum, para aquele ambiente estar assim. Mas eu quero saber daqui uma semana, que não tem mais congresso, entendeu? Que não tem mais Wagner profetizando e marchando, que não tem mais Adilson com aquela careca abençoada dele, marchando e dando glória. Eu quero saber daqui uma semana como vai estar a casa, porque Deus enche a casa, mas a responsabilidade de manter a casa cheia é você, como pastor. Leitura da Bíblia, oração, jejum. Não quero tirar a sua empolgação não. Em nome de Jesus, o que aconteceu com você vai marcar você por resto da sua vida. Mas eu quero que você saiba uma coisa, como dizia a própria pastora Ineide, profetizando naquela calma dela, né? Aquela tranquilidade. A gente não pode viver, a gente vai ter aqui em menos de 2 meses 3 eventos, um atrás de outro, visitas aqui, né? De homens de Deus. Isso aí não vai garantir a plenitude de Deus na tua vida, não. Porque a igreja não pode viver só de evento. Eu conheço um colega meu de ministério que começou com essa conversa. Todo domingo era um pregador de fora que vinha pregar. Não sei se ele está sem Bíblia ou não estava jejuando nem orando mais. Sabe o que foi acontecer com a igreja? A igreja depois quase se acabou. Mas sabe como é que começou a acontecer? O povo ligava para cá e dizia: qual é o pregador de hoje? Se o pregador de hoje não fosse, o povo não ia. Porque o que nós precisamos é desenvolver hábito, manter a casa cheia diariamente. Como, pastor? Acordando de manhã, levantando as mãos para o céu, dizendo: aqui eu sou a tua casa. E mesmo sem estar no congresso, a glória vem e enche a casa. Aí você vai para o trabalho orando em línguas, e lá você no trabalho, quando tem tempo, lê a Bíblia. Aí depois você vem para o seu turno de oração. Aí no outro dia você começa tudo de novo. O que é que acontece? Não é só o templo cheio, mas é casa cheia. Avivamento não só na coletividade, mas na individualidade. Olha que meu pulmão hoje está bom, viu? Se esses ouvidos vocês vão aguentar. Enche o templo, enche a casa, aí depois enche a terra.
A glória, a fumaça da glória, a Shekinah se manifesta na adoração do templo. A plenitude vem individualmente para cada um. Aí o que é que acontece? Aí o texto diz: toda a terra está cheia da sua glória. Aí o que acontece? A terra é cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que é isso? Avivamento. Não é só em Sejeque cheia, mas é a cidade de Espírito Santo cheia, é Goianinha cheia, é Várzea cheia, é Jundiá cheio, é o Rio Grande do Norte cheio, é Pernambuco cheio, é o Brasil cheio, é a terra cheia da glória de Deus, é o avivamento. Agora, queridos, a visão vertical é uma visão da santidade. Ele viu o governo, ele viu a soberania, ele viu a sublimidade, ele viu a grandeza, ele viu o templo cheio, ele viu a casa cheia, ele viu a terra cheia. Mas tudo isso por causa de uma palavrinha: santidade. Ele viu os serafins com 6 asas, 2 cobriam o rosto, porque eles não se acostumam com a glória e a santidade do que está sentado no trono. O brilho da santidade é tão grande que até serafim cobre o rosto. Via com os serafins com 2 asas cobrindo os pés, porque não se anda de qualquer jeito na presença de Deus. Quem tem a visão da glória de Deus é para, às vezes, cegar para depois enxergar. Como assim, pastor? Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, viu a glória de Deus e não aguentou, caiu cego. 3 dias em jejum e oração para depois a visão dele se abrir. Primeiro, ele foi cego pela glória, porque os olhos dele, por causa da glória, se fecharam para o mundo exterior. Mas Deus abriu a visão dele para o mundo espiritual, porque lá naqueles 3 dias de cegueira, sem ver nada, ele viu um homem chamado Ananias, entrando lá na rua direita, na casa de Simão, onde ele estava, impondo as mãos sobre ele e dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou para que eu imponha as mãos sobre ti e tu seja cheio de Espírito Santo e voltes a ver. E com 2 ele voava, irmão. Serafim, por quê? Porque ninguém fica preso na presença de Deus. Quando se enxerga a santidade de Deus, a gente muitas vezes tapa o rosto de tão tensa, anda com cuidado, mas não fica estático, parado, voa. Então você não é serafim não, mas é para você sair daqui voando, porque o que Deus tem para você marchar é muito bom, andar é muito bom, mas o que nós precisamos é voar, porque a hora é chegada, o tempo se aproxima, não tem mais como está marcando passo. Abrir sua célula é para ontem, meu irmão. Faça como um rapaz que nem precisou terminar a captação de destino. Pastor, eu quero abrir minha célula. Eu digo: pode abrir, meu irmão, já sou crente mesmo um bocado de tempo, já era para ter aberto mesmo. Mas o que é que ele viu? Ele ouviu o cântico dos serafins, que não era nem nada mais nada menos do que a glorificação da santidade de Deus. 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Levanta tuas mãos, vamos imitar os serafins agora. Passe pelo menos 1 minuto dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos vocês aí, deixa eu ouvir vocês. Vamos lá. Para aí, tem gente. Para aí, levanta a mão, fecha os teus olhos, obedeça, não, pelo menos na hora do culto, fecha os teus olhos e diga bem alto: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deixa eu ouvir sua voz: toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só vocês, bem forte agora: santo, santo, santo de novo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De novo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, olhe para cá. Aleluia. Santidade não está fora de moda, não. As igrejas do Brasil acabaram com a pregação da santidade. Eu fui criado
ouvindo mensagens de confronto. E como nós fomos confrontados nesse congresso? Não, porque foi só glória. Não, foi confronto, meu irmão. Foi chamar pecado de pecado, mal de mal. Deus ainda continua sendo santo, e para estar na presença dele tem que ser santo em toda a maneira de viver, porque a glória nos santifica ou nos fulmina. Vamos pregar só o amor de Deus. O Deus que é amor, mas é santidade. E não pode ver o mal, a Bíblia diz. Não pode ver o mal. Tem que haver mudança de vida. Vou acabar com essa história de igrejas inchadas, cheias de gente que só vai atrás de meu milagre, da minha bênção, e vive a vida do dia a dia aí como se Deus não existisse. Santidade ainda tem que ser. Tem um demônio aí nesse bicho querendo atrapalhar a pregação. Eu estava ouvindo esse negócio esquisito aí. Está repreendido. Que é santidade. Estou brincando. Glória a Deus. Deus abençoe você que está aí assistindo pela internet. A santidade de Deus toque a tua vida. Santidade, estilo de vida, meu irmão. Santidade no vestir, santidade no falar, santidade nos comportamentos, santidade nas negociatas. Eu estou lembrando da peça que eles fizeram lá. Vocês viram aquele pessoal com a máscara, né? Na igreja todo crentinho de máscara. Aí quando sai daqui, vai para a prostituição, vai para as drogas, vai para o álcool, né? Quando você ver a Deus de verdade, você terá encontro com a santidade dele. Por isso que a visão de Isaías era a visão da santidade. Eu passava a noite todinha pregando aqui, eu não estou cansado mais. Vocês estão, né? Então vou ser misericordioso com vocês. A primeira visão é a visão vertical. A segunda, bata no peito assim, faça assim: introspectiva. Ele viu a Deus na grandeza. Imediatamente quando ele viu a Deus, ele se olhou para dentro de si. Porque quando você vê a Deus na grandeza, na santidade, aí você olha para dentro de si. Olha como é que ele diz, verso 5: então disse eu: ai de mim, estou perdido, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Vê a Deus, se vê por dentro. E quando Isaías olhou para dentro dele, meu Deus, ele só tinha o pecado dele era um. Você não vai ver nenhum registro de um desvio moral em Isaías. Mas o único pecado dele, disse assim: eu vou morrer. Que ele se viu dentro dele. Irmãos, quando você vê a santidade de Deus, você vê a sua indignidade. Quando você vê a perfeição de Deus, você vê a sua imperfeição. Quando você vê a grandeza de Deus, você vê a sua pequenez. Quando você vê a suficiência de Deus, você vê a sua insuficiência. Quando você vê a santidade de Deus de verdade, você olhará para si e verá a sua pecaminosidade. Eu me lembro o primeiro dia que eu pequei, depois que nasci de novo. Meu irmão, quando a consciência veio, eu saí desesperado da minha casa, entrei no templo, dobrei meus joelhos e comecei a chorar e a soluçar, porque eu estava olhando para dentro de mim e vendo a minha pecaminosidade, o meu ato de ter ferido a santidade de Deus, de ter magoado o coração do meu Pai Celestial. Eu chorei, e naquele dia Deus usou alguém em profecia e disse: eu te amo. E o amor dele purificou o meu coração. Porque pecado é como eu preguei lá em Pernambuco: pecado na vida de crente tem que ser um acidente de percurso. Santidade, estilo de vida. Olha o que Isaías diz: ai de mim. Olha, até então, irmãos, Isaías tinha visto a iniquidade e o pecado do povo. Olha, no capítulo 1 ele viu a nação chagada dos pés à cabeça. Eu não vou explicar a razão porque eu não tenho tempo. No capítulo 3 ele viu as filhas de Sião sendo julgadas por causa do orgulho e da prostituição. No capítulo 5, olha o que Isaías diz, no capítulo 5. Ele vê a pecaminosidade do povo em geral, e no versículo 11 ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira.
No versículo 18 ele diz: ai dos que puxam a iniquidade como corda. No versículo 20 ele diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem de mal. É o retrato da nação brasileira, a inversão dos valores, valores invertidos em família, e não vou nem entrar nessa questão, né? Valores invertidos. Hoje os jovens são crentes, não tem preparação básica teológica nenhuma, bíblica nem. Aí vai para a faculdade lá, inversão de valores. Aí vai lá. O que é que está ensinando em faculdade hoje? Marxismo cultural, ideologia de gênero, relativismo moral? Não. Relativismo moral. Toda verdade é paralela, e o que é certo para mim pode ser errado para você, mas se é errado para você, é certo para mim, está tudo bem. Que conversa é essa? Então faz o seguinte: você diz isso ao assaltante que botar o revólver na tua cabeça e pedir o teu dinheiro. Aí você diz: não, é relativismo moral. É que ele vai dizer: você está errado. Você vai dizer: você está errado, está me roubando. Isso não, estou errado não, é errado para você, relativismo moral. Errado para você. Para você eu estou lhe assaltando, para mim eu estou fazendo transferência de dinheiro, somente. Aí, no versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber vinho, e valente para beber, para misturar bebida forte. Você já viu o camarada que ele faz aposta de quantas grades de cerveja ele bebe, quantos litros de uísque? Tem gente que faz competição, e já teve gente que morreu. Mas aí está vendo todo o pecado da nação, dizendo: ai dos que puxam pela iniquidade, ai dos que se levantam de manhã para beber, ai, ele está vendo o ai de todo mundo. Mas daqui a pouco, quando ele vê o Senhor, aí ele diz: ai de mim. Você já disse ai de você? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque tem gente muito bom para ver o pecado dos outros, irmão, para apontar o pecado dos outros. É uma coisa, ele vê todo mundo é errado, ele é o único certo, porque ele nunca olhou para o pecado dele. Porque no dia que ele viu o pecado dele, que ele for confrontado com a santidade de Deus, ele vai dizer: eu vou morrer, não é? Ele vê a pecaminosidade, ele vê a santidade de Deus na visão introspectiva, ele vê a sua indignidade. Mas não termina assim não, irmãos. O que é que ele vê mais? Ele vê a sua purificação, o remédio para o seu pecado. Olha aqui como diz o texto, verso 6. O pecado dele era só um. O verso 5, lábios impuros. Tem gente que está pensando que Isaías chamava palavrão. Não existe isso. Na ética judaica não existe palavrão dentro do vocabulário judaico. A língua hebraica é uma língua que não tem palavra chula de baixo calão. Então que lábios impuros era esse de Isaías? Era o chamado Lashon Hará, que eu preguei aqui, língua maligna. O pecado de Isaías era ver o pecado de todo mundo, comentar o pecado de todo mundo e ser murmurador. Era esse o pecado dele. E a nação estava mergulhada nesse pecado, que ele diz: eu sou de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Então não adianta você falar em línguas aqui, que quando você sai aqui do culto, depois que falou em língua, aí você vai amaldiçoar até a 30ª geração de quem pisou no seu calo. Não adianta, né, você ser cheio do manto e do meflai e do reteté aqui, e ter lábios puros para louvar. Aí quando chega, sai chutando todo mundo, amaldiçoando o sol, amaldiçoa a lua, amaldiçoa porque está chovendo, porque está fazendo frio. Lábios impuros. Aí, pastor, você vai ficar só no confronto hoje, você é só lapada? Não, eu vou mostrar a você aqui a solução que Deus deu ao profeta. Quando o profeta está lá de joelho: ai de mim, meu Deus, vou morrer. Um povo de meio, de impário, lábios impuros, eu tenho lábios impuros, eu vou morrer. Aí Deus disse: vamos. O profeta se arrependeu. Ele está sendo confrontado com a palavra, com a minha santidade. Ele está olhando para dentro de si. Ele reconhece que ele precisa de mim. Ele reconhece a pecaminosidade dele. Ele está dizendo: ai de mim, Serafim, vem cá. Não sei se Serafim está aqui hoje. Tá não estou vendo ele por aqui. Anjo de fogo e flamejante, vai lá no altar. E o anjo foi lá no altar, pegou uma brasa quente, queimando, aí saiu voando em direção a Isaías. Isaías está lá de joelho, e o serafim toca no olhar, queima, dói, né?
Porque o fogo muitas vezes dói, queimar os lábios. E quando queimou, diz: isso tocou teus lábios. A teu pecado é perdoado e a tua iniquidade é arrancada. Eu quero te dizer essa noite eu não sou serafim não, mas eu sou o mensageiro, porque serafim é uma categoria de anjo. Anjo quer dizer mensageiro. Eu estou aqui na qualidade de mensageiro, e eu estou com a brasa viva da palavra de Deus em uma tenaz aqui na minha mão. O que purifica a iniquidade e tira pecado não é outra coisa não, é palavra de Deus. Agora, palavra incendiada, palavra em brasa. Porque pecadores mortos, pregadores, né? Pregadores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. É por isso que John Wesley dizia: ponha fogo no teu sermão, ou põe o teu sermão no fogo. Tem que ser brasa viva, tirada do altar. Como dizia o antigo hino da harpa: fala Deus, toca-me com brasas do altar. E meu tempo já foi embora. Olha, veja aí as duas palavras: teu pecado é perdoado e tua iniquidade é arrancada. São duas coisas. Iniquidade e pecado é a mesma coisa, pastor? É não. A palavra pecado aqui é ratá, quer dizer errar o alvo, uma atitude pecaminosa. A palavra iniquidade aqui é avon, quer dizer podre, torto. Deus perdoa o pecado, mas se a iniquidade não for arrancada, aí a iniquidade vai dar luz ao pecado de novo. Porque a iniquidade fala da natureza, enquanto aqui nesse texto o pecado fala do ato. Iniquidade quer dizer o agravamento do pecado. Dê um exemplo, pastor. Um pecador adultera, um iníquo estupra. O pecador fica chateado e dá um murro, ou então chama um palavrão. O iníquo mata friamente sem ser provocado. Então são duas coisas. Pecado tem a ver com a ação, iniquidade tem a ver com a natureza. O profeta está dizendo, o anjo está dizendo para o profeta, o serafim: hoje os teus pecados são perdoados, mas eu mudo a tua natureza. A tua iniquidade é arrancada, irmãos. Olha aqui como diz o texto: perdoado o teu pecado e tirada, arrancada a tua iniquidade. E aí nós terminamos falando da visão horizontal. Ele vê verticalmente, ele vê introspectivamente, e aí vem a responsabilidade do profeta. O profeta vê horizontalmente. O que é que ele vê? Primeiro ele ouve a voz de Deus. Antes de ele ver, ter a visão horizontal, ele ouve a voz de Deus. Olha aqui: visão espiritual aberta, audição espiritual aberta. Tem gente que diz que está vendo no mundo espiritual, mas não está ouvindo. É impossível. Quando a tua visão espiritual é aberta, a tua audição espiritual naturalmente é aberta. Você começa a ver como Jesus, ele começou a ver o pecado do povo, né? E você começa a ver como Jesus, que via as multidões como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus não somente via, mas ele ouvia o gemido das multidões. E o profeta começa a ver um povo de olhos fechados, cego, um povo de ouvidos cerrados, surdos, um povo de coração endurecido, mortos, um povo pecador. E aí ele ouve a voz de Deus gritando: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem é que vai ouvir o clamor do desesperado e da cidade do Espírito Santo? Porque já viu as multidões perdidas como ovelhas que não têm pastor. Então precisa ouvir os clamores incessantes do Espírito Santo gritando: quem está disponível, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quem vai gerar o avivamento? Quem vai chorar pela redenção do Espírito Santo? Quem vai chorar pela redenção do Rio Grande do Norte? Quem vai chorar pela redenção do mundo? Todo homem de Deus que é chamado para grandes ministérios, eles têm a visão e ouvem o clamor. Eu falei aqui outro dia de Carlos Anacondia, que eu não vou contar a história dele, um dos maiores evangelistas do mundo hoje, mas depois que ele lutou muito para ser baseado no Espírito Santo, que a família dele
toda nova convertida, foi ele não, e ele disse: eu sou batizado ou morro. E ele se desesperou e foi batizado. Ele disse que começou a orar, e algumas coisas começaram a acontecer com ele. Ele disse que começou a chorar, horas e horas chorando. E aí ele disse que Deus um dia mostrou a ele o mapa do mundo, como globo, e ele via aquele globo pulsando como um coração, pulsando como um coração. Ele começava a ouvir a voz de milhares de pessoas no mundo todo, o gemido das pessoas perdidas. É isso que Deus está dizendo: quem vai ouvir o clamor dos perdidos? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o profeta se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje Deus está chamando você que fez parte do congresso, você que não fez, para trazer o avivamento para essa cidade. Deus conta com o pastor, mas conta também com você, líder de célula. Ouça o clamor dos perdidos, veja a visão aterradora de milhares e milhares de pessoas indo para o inferno, enquanto nós estamos aqui pregando essa noite, adorando. Alguém está entrando no inferno de sofrimento, de destruição, de condenação, e de lá nunca mais sairá. Será que nós vamos ser insensíveis à voz do próprio Deus? Porque o eco da voz de Deus é o eco do coração dos perdidos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por mim? Onde está você que vai atentar para o chamado de Deus? E eu termino dizendo que depois do capítulo 6, o profeta viu a salvação do mundo. No capítulo 7 ele vê o Messias que salvaria o mundo, nascendo de uma virgem. No capítulo 9 ele vai ver que esse Messias será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E no capítulo 11 ele vê o reino do Messias, vendo as 7 unções de Deus sobre o Messias. E ele vê o reino, ele vê a terra cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos ficar de pé, ministério de louvor aqui, por favor. Oh, fecha os teus olhos. Vejo o Senhor, os meus olhos viram o Rei. O profeta se oferece, ele se disponibiliza aí, ele se voluntaria. Deus está chamando você. Para quê, pastor? Para a grande obra que ele tem para fazer nessa cidade, nas cidades circunvizinhas, no estado do Rio Grande do Norte, na nação brasileira. Então deixa os teus ouvidos espirituais se abrirem, deixa a tua visão espiritual se abrir. Vê, primeiro, a grandeza do teu Deus está no controle de todas as coisas, a santidade do teu Deus, a sublimidade dele. Deixa morrer o rei, para que a glória apareça. Olhe para dentro de você e veja quão necessitado você é dele. E olhe para o mundo perdido e ouça o apelo do próprio Deus te convocando, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Feche os seus olhos. Pode cantar. Desligar? Está desligado aqui. Reina
deixa Ele abrir tua visão espiritual, para que tu vejas a grandeza dEle, a majestade dEle, o poder dEle, a santidade dEle. Os meus olhos virão. Olhe para dentro de você. Veja quão dependente você é de Deus. Olhe para o mundo perdido. Deus conta com você. Ouça o clamor daqueles que estão sem esperança. Levante as mãos e adore do jeito que você souber adorar. Te adoramos, tu és digno. Nós vemos a tua santidade, meu Deus, tua grandeza. Os meus olhos viram o Rei, Cordeiro, Cordeiro Santo, reinando para sempre. aleluia. Coloca a mão no teu coração, diga: Pai, a tua palavra é o antídoto contra o pecado na minha vida. Eu creio que tua palavra é verdade. Eu entendo que o Senhor está sentado em um poderoso, alto e sublime trono. O Senhor tem controle sobre tudo. E nessa noite eu quero entregar voluntariamente a minha vida nas tuas mãos, para que tu a controles, Senhor. Nessa noite eu entendo que tu és santo. Olho para dentro de mim, vejo que sou pecador, carente e necessitado de ti. Preciso da tua graça e da tua misericórdia, porque entendendo isso, eu sei que a minha iniquidade será arrancada, meu pecado perdoado. Então eu poderei ouvir a tua voz que me chama para ser enviado para a conquista de vidas. E eu quero me disponibilizar para isso. Por isso, em primeiro lugar, eu te peço, perdoa o meu pecado
perdoa o meu pecado. Purifica a minha vida. Purifica a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por mais Hoje eu entrego a minha vida a Ti Entrego a e minha declaro vida a Ti, declaro que viverei para fazer a Tua vontade. para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Forte. Se você está aqui essa noite e você diz, pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Hoje eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador. Ou se você diz, eu quero voltar para os caminhos do Senhor hoje, quero me reconciliar com Deus. Levanta a mão onde você está. Se tem alguém, essa é a tua oportunidade. Levante bem alto para me ouvir, para me ver a sua mão. Eu sei que Deus vai tocar a tua vida, transformar o teu coração, perdoar os teus pecados e mudar o teu histórico. Tem alguém essa noite? Se não tem, abraça 3 pessoas e diga: Deus está te chamando para conquistar essa terra.